Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão agora assistindo esse vídeo. Estou aqui entrando nesse momento para informar a todos os meus amigos aí do Face, no YouTube também, que sempre está assistindo as instruções desse que vos fala, seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos. Eu tenho um compromisso com a verdade, levar o esclarecimento da verdade, advertir o povo da verdade, corrigir, orientar, ensinar, instruir com a palavra de Deus. Eu quero nesta hora vos orientar sobre algo muito importante que nós devemos ter atenção para a gente não viver a especulação, para a gente não entrar no temor, no medo, no pavor, através das falsas profecias, dos falsos profetas, dos homens que dizem que estão falando em nome de Deus, que diz que assim diz o Senhor. Então você precisa entender uma coisa: se você quer compreender, quer conhecer aquilo que Deus quer te revelar, pois já está revelado, você tem que buscar a palavra de Deus, tá? Você não vai conhecer a verdade de Deus através de profeta nenhum. A verdade de Deus, o único meio, o único caminho para a gente conhecer e o que Deus tem revelado está aqui na Bíblia. Gente, por que eu estou dizendo isso? Porque diante dessas situações, qualquer acontecimento na humanidade que acontece, aí todo acontecimento se levanta um bocado de profeta para dizer que Deus disse isso, que Deus disse aquilo, que Deus vai fazer isso, que Deus revelou que vai mandar isso, vai fazer aquilo sobre a terra. Se você observar, há longas décadas vem acontecendo grandes catástrofe mundial, grande situação de doença, de peste, de guerra, de fome, de destruição sobre a face da terra. Há longas décadas vem acontecendo isso. E todo acontecimento se levanta milhares de falsos profetas para dizer: olha, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, porque vai acontecer isso ainda, tenha cuidado e etc. Vem? E muita gente entra no medo, no pavor, dentro dessas profecias mentirosas desses falsos profetas. O que é que eu quero convidar você nesse momento para você entender? Amigos, olha, eu recebi, deixa eu ajeitar aqui a posição aqui da câmera, que eu estou aqui no meu quarto, onde eu faço minhas lives, eu não me preocupo com o cenário, eu me preocupo com a palavra que vai ser levada para você. O mais importante não é o cenário é bom você botar um cenário legal, mas o mais importante é a instrução, é a palavra, é o conteúdo que você vai receber. A minha preocupação não é com estética, não é com aparência, não é com oratória, é com a palavra. Ainda que eu fale errado, ainda que eu não fale muito bonito, mas eu quero falar a verdade, eu quero falar a palavra, eu quero levar a palavra de vida para você. Então minha preocupação maior não é com o cenário. Eu gravo no meu quarto, gravo no trabalho, gravo onde tiver. Eu não quero apresentar nada, eu quero apresentar a palavra, amém? Então estou aqui no meu quarto agora para convidar você. Por quê? Eu fui convidado a explicar algumas pessoas que ligaram para mim no meu zap, entraram no meu mensageiro, me pediram orientações devido a algumas profecias que receberam, aonde as pessoas nessa profecia diziam que, olha, Deus revelou a ele que ele subiu ao monte, etc. E Deus revelou a ele, o profeta dizendo que Deus revelou a ele que vai acontecer algo dia 8 de março, que a terra vai ficar escura, uma grande escuridão na face da terra. Olha, se vem alguém na tua porta, não receba, não ouça e etc. Pegue 3 velas, acenda, porque vai ter uma escuridão. E aí, esse falso profeta, porque é falso, numa análise eu já sei se é de Deus ou não é. Eu só ouvi, primeira frase que eu ouço da profecia, já sei se é de Deus ou não é. Então, uns amigos meus do Face, daqui, do meu Zap, mandaram para mim para eu analisar e pediram: Wellington, por favor, me orienta que eu estou na dúvida, será que isso é verdade? E eu analisei e aquietei essas pessoas. Eu disse a elas o seguinte: olha, irmãos, fiquem sossegados, descanse no Senhor, que a vossa preocupação seja em analisar as Escrituras e acreditar e crer e esperar o cumprimento de tudo aquilo que já está escrito e revelado aqui. Não fica preocupado nessas revelações desses homens aí, não. Sabe por quê, meus amados? Tudo que vai acontecer, que está acontecendo e o que vai acontecer no futuro ainda, toda a história da humanidade já está escrita e está revelada aqui. Tudo já está revelado, não precisa Deus levantar profeta para dizer: olha, vai acontecer isso, não. Você tem que ter cuidado.
Você tem que buscar as profecias escritas de Deus, que nos revela tudo que a gente precisa conhecer, que é a maior fonte verdadeira, que é o único caminho que você pode estar sendo conduzido pela verdade e não errar, e não sair do alvo, e não sair da verdade, é pela palavra. Sabe por quê? Porque todos os acontecimentos que estão vindo e vão surgir ainda sobre a face da terra, já está revelado na Bíblia. Se você estudar o livro de Apocalipse, não só Apocalipse, mas em Daniel também tem revelado muitas coisas desse tempo presente e do futuro. Se você ler Apocalipse, principalmente ali na abertura dos 7 selos, lá em Apocalipse capítulo, eu estou com a Bíblia aqui, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, por meia hora. Então, se você pegar Apocalipse, se você for estudar, é um livro complicado, para quem não se dedica às escrituras, para quem não tem comunhão com Deus, para estar buscando de Deus, não é? E nem todos vão ter, não é, o dom de ministrar, de ensinar, não é? Porque esse dom foi dado não a todos. Todos precisam conhecer o que a Bíblia já nos revela no principal, no simples, para alcançar a salvação em Cristo, é crer em Jesus, conhecer o caminho da salvação, saber que em Jesus somos perdoados, que a nossa vida tem que estar por fé e fidelidade caminhando na direção do Senhor. Isso aí não precisa você ser intelectual na Bíblia, não precisa você ser um teólogo, não precisa você ter curso, diploma de bacharel, teologia para conhecer isso. O que Deus quer que o homem conheça está sempre na Bíblia. Agora, estudo escatológico, não é? Estudo apologético, isso aí Deus levanta homens para proteger sua igreja, para instruir sua igreja, e Deus dá a vocação a cada um, não é? Não estou dizendo que eu tenho, mas o pouco da sabedoria que Deus me deu, me mostra que Deus me deu a vocação de ensinar as escrituras, não é? Você pode julgar aí pelos vídeos que eu coloco e analisar o conteúdo do ensino, da instrução que eu passo. Então eu quero trazer para você o seguinte: a palavra de Deus nos revela toda a miséria, catástrofe, destruição, ira, punição de Deus sobre essa terra. Já está tudo revelado aqui. A palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 8 fala da abertura do 7º selo, porque os selos foram abertos, aonde trouxe a revelação das coisas que vai acontecer na humanidade, não é? O próprio Jesus que abriu, foi ele único capaz de abrir e desatar os 7 selos. Então Jesus, ele abriu e trouxe a revelação para nós, para que a humanidade viesse conhecer o que está por vir da parte de Deus, o juízo divino, por causa do pecado, porque Deus é justo e não vai tomar o culpado por inocente. O culpado vai ser julgado, sentenciado e cumprir a sentença do seu pecado, porque Deus é um justo juiz, e se o homem não se arrepender, ele já está com a sua espada afiada. O juízo de Deus já está pronto, esperando o pecador para esse tribunal para receber a sentença e cumprir a sentença. Mas antes de você ir ao tribunal, existe um socorro de Deus, que é Jesus, o advogado que advoga nossas causas para nos justificar e nos livrar da culpa e nos absolver do pecado e da condenação e da sentença. Jesus Cristo, creia nisso, se converta a Ele enquanto é tempo. Por quê? O que está revelado, não precisa nenhum falso profeta estar por aí aproveitando a oportunidade para querer se mostrar homem de Deus e profetizando o que Deus não manda. As profecias já estão escritas, reveladas. O que precisa é homens nos púlpitos, pastores, que busquem compromisso com a palavra para ensinar isso ao povo. Para que o povo não seja levado por vento de doutrina, por engano, por doutrina de demônios, por heresia de perdições que entram dentro das igrejas encobertamente, por falta de homens que tenham compromisso com a palavra, para instruir o seu rebanho que Deus lhe deu, o seu não, aliás, para instruir o povo de Deus, o rebanho de Deus, que foi confiado a tal pastor. Tem que ter compromisso. A responsabilidade do pastor é essa: conduzir, instruir, corrigir, ensinar a igreja na palavra. Mas infelizmente, o que a gente vê aí é muito movimento dentro da igreja e nada de instrução. Mas vamos lá. O que Deus quer que nós conheçamos do que está por vir, já está revelado. Apocalipse fala da abertura dos selos, aqui, principalmente a abertura do 7º selo, aonde vão ter anjos que vai tocar 7 trombetas. Os 7 selos, 7 trombetas, são juízo de Deus, determinado sobre a terra, que vai vir, e ninguém pode impedir isso,
Ninguém pode ser livre desse juízo se não correr para Cristo para receber o grande livramento, que salvação quer dizer livramento. Porque o que está determinado para vir, vai vir. Pode fazer o que quiser. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. O apóstolo Paulo fala sobre o que está determinado para vir, do juízo terrível de Deus. Paulo diz assim: porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora. Paulo estava falando naquele tempo lá, para aqueles que ouviam lá, imagina hoje. Aí Paulo diz assim: mas anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar essa humanidade. Esse dia está já estamos nesse dia do julgamento de Deus. Já estamos nesse dia. O tempo é chegado o grande dia da ira de Deus. Quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Você precisa correr rápido para os pés de Jesus. O que há de vir virá e não tardará. O juízo de Deus é vindo. Jesus está voltando, meu irmão. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja livre desse juízo. Porém, a abertura dos 7 selos são juízos já determinados, revelado de Deus, que vem sobre a face da terra. O tocar das 7 trombetas são juízo de Deus que vem sobre a face da terra. O juízo de Deus, ele é revelado aqui na Bíblia, que ele vem primeiramente, indiretamente nessa humanidade, através da natureza, através da matéria inanimada, das coisas que acontecem, terremoto, vendavais. O juízo de Deus, as 4 primeiras trombetas são tocadas, mostrando esse juízo indiretamente no homem. Aí depois vem o juízo diretamente no homem, quando Deus, ele orienta os anjos a não tocar dos homens, só danificar, as coisas, a natureza. Aí em seguida Deus ordena aos demônios, por onde a humanidade vai ser perturbada, Deus ordena aos demônios que atormente a humanidade, mas não a matem. Vai haver um tempo de tormento tão grande que os homens vão buscar a morte e não vão morrer, porque Deus não vai permitir. Porque a morte e a vida está no comando, no controle, no domínio de Deus. E os homens nesse tempo não vão morrer. Esse juízo está por vir. Mas vai ter um tempo que Deus vai permitir que os demônios, ele mate a terça parte da terra. Esse vai ser um grande tempo de mortandade. Ei, essa mortandade que está acontecendo aí por causa dessa doença coronavírus, não é o que está revelado que ainda vem, não. Vem um grande tempo de mortandade sobre a face da terra. Vem um grande tempo de terror sobre a face da terra. Isso vai acontecer quando a igreja sair daqui. Aí é que vai ser derramado a ira de Deus sobre essa terra. Enquanto a igreja está aqui, a ira de Deus ainda está sendo retida por causa dos santos que habitam aqui. O que está acontecendo aí, irmãos? Esse vírus aí, Deus permitiu, essa coronavírus, essa doença, isso aí é um vírus que foi trabalhado, fabricado em laboratório, meu irmão. Isso aí é uma guerra política, meu irmão, para o poder. Os irmãos precisam abrir a mente para que seja esclarecido pelo Espírito de Deus, para não ficar preso nas manchetes, nas notícias desse mundo e nas notícias dos falsos profetas. Você tem que ficar sábio, inteligente e preso nas notícias da palavra. Então, o tempo de juízo de Deus para trazer sua ira sobre essa humanidade ainda não chegou, não. Quando a igreja sair daqui, aí vai ser derramado. A palavra de Deus, ela nos diz a abertura dos 7 selos. O primeiro selo se refere à vinda do anticristo. Esse anticristo que é um governante mundial, que vai excluir tudo que se faça em nome de Deus, que vai ser o filho do pecado, o homem da perdição. Esse anticristo vai dominar para que o pecado ele seja totalmente liberal. Então o primeiro selo refere-se à vinda do anticristo. Os 4 primeiros selos que são abertos mostram 4 cavaleiros. Esses cavaleiros são aqueles que vêm para trazer o juízo sobre a terra pela permissão de Deus. O segundo selo refere-se às batalhas sangrentas que vão acontecer na face da terra. O terceiro selo refere-se a uma grande fome na terra, com os alimentos com preços muito altos, que muitos não vão poder comprar. A grande fome vai acontecer.
Ainda não. Tem muita gente morrendo de fome na África, no Brasil. Mas isso ainda não é o juízo de Deus. A abertura do terceiro selo refere-se a um tempo de uma grande fome sobre a face da terra, por causa da ambição e da cobiça do homem, que vai reter, e os menos favorecidos vão sofrer, não vai ter o que comprar, dinheiros, não vai poder mais ter poder de compra, porque vai ser muito alto, os homens vão usurpar e vão matar, pela sua ganância, milhares de miseráveis, não é? Onde muitos não vão poder comprar os alimentos, porque o preço vai dar uma lidinha lá, na abertura do terceiro selo. E a gente vê, o quarto selo se refere a uma grande mortandade sobre a terra. Essa mortandade, tem morrido muita gente de doença, de guerra, mas essas mortandade que vem sendo, não é, a terra vivendo ao longo das décadas, não se compara à grande mortandade que vai se dar na abertura do quarto selo, que se refere sobre isso, aonde os seus cadáveres ficarão espalhados nas... Não é como está aí não, irmão. Esse coronavírus tem nada a ver com o cumprimento de Apocalipse, não. Esse coronavírus aí, essa peste aí, essa doença aí, esse vírus aí é um vírus fabricado em laboratório. Isso aí não tem nada a ver de juízo de Deus. Porque quando vier o juízo de Deus, aí, meu irmão, vou te dizer uma coisa, não tem ciência, não tem tecnologia, não tem nenhum meio, não tem governante, não tem OMS que possa resolver essa situação. Só Jesus, e se você crer nele agora, porque depois será muito tarde. Então o quarto selo se refere a uma grande mortandade que vai haver sobre a face da terra, onde Deus vai dar ordem aos demônios para matarem a terça parte da humanidade. É muita gente. O quinto selo se refere aos que vão morrer por amor da palavra de Deus. Aí aqui já tem uma revelação, quinto selo. Os que vão morrer por amor da palavra de Deus. Não é? Nesse grande tempo da grande tribulação. Onde não vão se submeter ao sistema do anticristo. O sexto selo se refere à maior catástrofe de toda a história da humanidade, que está revelada aqui no sexto selo, que há de vir sobre a terra. E a abertura do sétimo selo, irmãos, revela também anjos tocando 7 trombetas. Aí o primeiro anjo toca a trombeta. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo toca a sua trombeta. Versículo 8, o segundo anjo toca a sua trombeta. Versículo 10, o terceiro anjo toca a sua trombeta. Versículo 12, o quarto anjo toca a sua trombeta. Aí o quarto. Aí o capítulo 9, versículo 1, o quinto anjo toca a sua trombeta. O quinto anjo toca a sua trombeta. Mas eu quero voltar aqui. Apocalipse 8, 13. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Aí, irmão, aí essas vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar são terrível para a humanidade, que é o juízo de Deus diretamente na humanidade. E no capítulo 9, no versículo 1, diz assim, e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que caía do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu-se o poço do abismo, e subiu o fumo do poço como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu o sol e o ar. E do fumo do poço vieram gafanhotos sobre a terra. Esses gafanhotos aqui representam demônios. Não é gafanhoto literal, meu irmão. Isso aqui não é gafanhoto literal. Isso aqui representa demônios que há de vir sobre a face da terra. E aí, irmãos, vai por aí. Se você for ler Apocalipse, eu vou encerrar o vídeo que vai dar 20 minutos já. Eu não estou trazendo essa instrução aqui, eu estou trazendo só uma observação. Se você se interessa, entra aí no meu canal, no YouTube, tem instruções sobre esse assunto lá. Entra aí na minha página no Face, toda quarta-feira, de 9 a 10h30, tem instrução da palavra de Deus aqui, toda quarta-feira, de 9 a 10h30 da noite. Eu estou com instrução, trazendo para você. Você precisa ser orientado a isso. Você precisa ser revelado
ser conhecedor das revelações de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante a gente entender. Então, cuidado, irmãos. O que está por vir é muito terrível, mas eu quero dizer para você o seguinte. A igreja está por um momento eminente e a qualquer momento sair daqui. Mas enquanto a igreja não subir, enquanto a igreja não for arrebatada, enquanto Jesus não vier para buscar o seu povo, que foi lavado e remido pelo seu sangue, que se converteu, que se arrependeu e que tem uma vida de fé e prática em Deus, na palavra dele, você ainda há tempo para você se arrepender, há tempo para você se converter, há tempo para você receber a salvação de Deus, há tempo de você buscar o Senhor enquanto se pode achar, há tempo de você entrar pela porta estreita enquanto ela ainda está aberta, porque depois, quem for procurar entrar não vai poder mais, porque o tempo de entrar é agora. Foi o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 13, versículo 24, quando um homem veio a ele interrogar sobre a salvação, se eram muitos que iam se salvar. Jesus disse, cuidado com você, acautelai-vos, entrai pela porta estreita enquanto ela está aberta, porque muitos vão procurar entrar e não poderão. Escapa por tua vida, te preocupa com a tua salvação, porque cada um de nós é responsável de si diante de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. A salvação é individual, é você que tem que crer, ouvir, se converter, se arrepender para a sua salvação. Cada um escape por sua vida. Faça isso você, antes que caia sobre a terra este grande tempo de juízo terrível de Deus que há de vir sobre a face da terra para tentar toda a humanidade. É a ira de Deus. Isso que está acontecendo não é nada pelo que ainda está por vir. E está aqui revelado. Só não é advertido quem não quer ser advertido. Não fica dando ouvido a esses falsos profetas aí, criando aí invenções diante desses acontecimentos, não. Porque tudo isso aí são consequências do homem. Mas a ira de Deus ainda está por vir. E ela vai ser muito terrível do que tudo isso que já aconteceu, que está acontecendo. Tudo que já aconteceu, toda catástrofe, toda situação de doença, de peste, de terremoto, de situação sobre a face da terra, não se compara ao juízo de Deus que está por vir ainda. Mas isso só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Aí se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. E aí Deus enviará castigo sobre a terra para punir todos aqueles que não creram na verdade de Deus, mas antes tiveram prazer na mentira, na iniquidade, por não aceitar a verdade para se salvar. Como está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12. Dá uma lidinha lá que você vai ver essa verdade e que Deus continue nos abençoando. Eu, esse que vos fala, evangelista Wellington Ramos, convido você a ser instruído, ter entendimento, ter crescimento, ter conhecimento de Deus. Visita aí o meu canal no YouTube, visita aí a minha página no Face e entra aí, acessa os meus vídeos e vai ser abençoado com a instrução da palavra de Deus que dá luz e entendimento aos simples. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor e estamos aí sempre com a instrução para levar luz e entendimento aos simples.